O espírito da intimidade. Autora: Sobonfu Somé. Este áudio é dedicado a Cristiane Isabel Felipe. Capítulo 3. O abraço comunidade. A comunidade é o espírito, a luz guia da tribo, é onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidar umas das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada. Sem essa doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem um espaço para contribuir. A comunidade é uma base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e recebem as dádivas dos outros. Quando você não tem uma comunidade, não é ouvido, não tem um lugar em que possa ir e sentir que realmente pertence a ele, não tem pessoas para afirmar quem você é e ajudá-lo a expressar seus dons. Essa carência enfraquece a psique, tornando a pessoa vulnerável ao consumismo e a todas as coisas que o acompanham. Além disso, a falta de comunidade deixa muitas pessoas com maravilhosas contribuições a fazer sem ter onde desaguar seus dons, sem saber onde pô-los. Quando não descarregamos nossos dons, vivenciamos um bloqueio interior que nos afeta espiritual, mental e fisicamente, de muitas formas diferentes. Ficamos sem ter um lugar para ir, quando temos necessidade de ser vistos. Um dos princípios do conceito da gara de relacionamento é que este não é um assunto privado. Quando falamos sobre nosso relacionamento, na aldeia, a palavra nosso não é limitada a dois. É por isso que achamos difícil viver um relacionamento em uma cultura moderna, que não tem verdadeira comunidade. Na ausência de comunidade, duas pessoas são forçadas a dizer, este relacionamento é nosso, quando, na verdade, a comunidade é que deveria estar dizendo isso. A ausência de uma verdadeira comunidade deixa o casal totalmente responsável por si e pelas coisas à sua volta. Assim, a possibilidade de atender suas necessidades fica reduzida. O relacionamento acaba se tornando a comunidade da pessoa. Quando não consegue preencher esse papel, o de constituir-se uma comunidade, os indivíduos começam a se sentir fracassados. Afeta a psique tão dramaticamente que eles se sentem sem lugar. Aquilo que pensaram ser seu grupo de apoio, sua parceria, não consegue satisfazer suas necessidades. É muito estranho ver duas pessoas como uma comunidade. Onde estão todos? Na minha primeira visita de volta à aldeia, depois de mudar-me para os Estados Unidos, disse a minha mãe que Malidoma e eu morávamos sozinhos em uma casa. Ela achou que eu era a pessoa mais louca que conhecera, e para ela, viver assim era inconcebível. Significa que não há nenhum tipo de energia externa para sustentar e fortalecer nosso relacionamento e que temos de resolver as coisas sozinhos, o que é absolutamente impossível. Sabe, é difícil uma única pessoa ter uma visão ampla. Com duas, pode-se ver um pouco mais longe. Mas se você tem todo um grupo de pessoas em sua volta, que de fato se preocupa com você e diz, você está fazendo a coisa certa. Queremos sua companhia. Mostre-nos seus dons, isso ajuda a preencher seu propósito. Mesmo as pessoas mais teimosas superarão sua teimosia, para trabalhar no propósito de sua vida. Mas pedir isso de uma comunidade constituída de apenas duas pessoas, ou mesmo da família direta, é exigir demais. Em meu próprio casamento, envolvo o máximo de pessoas possível no relacionamento. Procuramos, também, sempre que possível, voltar para casa, isto é, viajar para a nossa aldeia. Como envolvemos as pessoas? Monitoramos o relacionamento constantemente, por meio de rituais, criamos uma comunidade que nos dá o apoio que precisamos. Isso nos alimenta, para que prossigamos com o trabalho que estamos fazendo aqui. Quando há desentendimentos em meu casamento, chamo essa comunidade. Sem sua ajuda, talvez o fogo de nossa relação já estivesse extinto. Aqui no Ocidente, talvez nunca tenhamos o tipo de comunidade que tínhamos na África. No entanto, podemos ao menos ter uma noção dela, permitindo que os amigos participem de nossa vida. 15 minutos de comunicação com os outros podem ajudar de forma profunda a compensar a falta de comunidade.
amigos e família provêm um recipiente, um lugar seguro no qual a pessoa possa buscar apoio, caso precise de ajuda com um ritual, de alguém para lhe dar um abraço, de conversar com alguém ou ter uma perspectiva diferente sobre algum assunto. Você pode fazer o que quiser com o conselho que receber. Mesmo assim, trazer o espírito de outras pessoas para a sua vida é bom, dá-lhe muitos outros olhos para ver e ajuda a superar limitações. Algumas vezes, você pode estar espiritualmente cego em relação a alguma coisa, e um amigo pode estar consciente dessa coisa. Se você não se estender aos amigos e familiares, sua realidade poderá ficar bastante limitada. Com a colaboração das pessoas, ela se expande. Por outro lado, amigos e familiares também podem roubar a paz dos relacionamentos íntimos. A bênção da família é muito importante no que tange à intimidade. No entanto, se existem questões não resolvidas na família, esse fato pode afetar a vida da pessoa e, até mesmo, o espaço íntimo com outros. Quando os casais não são abençoados pela comunidade, na maioria das vezes cria-se um vácuo que as pessoas têm de se empenhar muito para compensar ou curar. Muitas pessoas divorciam-se simplesmente por causa da pressão da comunidade, da família ou de amigos que não apoiavam o casamento ou não tinham uma compreensão espiritual da relação. É difícil que um relacionamento sobreviva sem esse apoio. Algumas pessoas ficam juntas, mas pagam um preço. Por exemplo, a quem uma pessoa poderá recorrer, se estiver em uma relação e precisar de amigos ou familiares para fazer um ritual, ou simplesmente para ouvi-la, e não tiver acesso a eles? Terapia é bom, mas tem seus limites. É realmente difícil para os terapeutas compensarem por todas essas coisas. Quando você não tem uma comunidade de amigos e familiares envolvidos em um relacionamento, baseia todas as suas expectativas de intimidade em seu casamento. O que é realmente difícil é exigir demais de qualquer relacionamento. É claro, seu parceiro é seu amigo e sua família, mas receber tudo dele é absolutamente impossível. Quando as pessoas envolvem seus amigos e familiares em sua vida, elas podem fazer a intimidade funcionar. Mas em geral as pessoas acham que esses assuntos são muito íntimos e que não devem expô-los aos outros. Manter tudo privado geralmente mata um relacionamento. A maior parte das vezes, nossas crises não são complicadas. Quando as mantemos escondidas, elas vão crescendo a cada dia, e depois começam a nos estrangular. Então, precisamos estar abertos a outras pessoas, para que nossos relacionamentos funcionem. Observo que muitas pessoas que participam de grupos de apoio conseguem pôr de lado o medo de falar com os outros sobre seus problemas e acho isso bom. Sempre haverá problemas nos relacionamentos. Deixar o medo de compartilhá-los ameaçar seu futuro é ridículo. Aqueles que moram no Ocidente podem criar uma noção de comunidade em sua cidade. Podem fazer isso apoiando, constantemente, uns aos outros. Cada um de nós precisa de algo para se segurar. É por isso que existem todas essas pequenas comunidades aqui e acolá, grupos de voluntários em questões sociais, grupos de apoio e todos esses pequenos grupos que perseguem um objetivo comum. São tentativas de recriar uma comunidade maior, que existia e foi destruída. A única diferença é que a maior parte dessas comunidades não se concentra no espírito. Elas tendem a deixar o espírito de fora de sua atividade, o que é um erro. É uma forma de dizer que estão no comando, quando, de fato, a verdadeira comunidade deve ser baseada no espírito. O espírito deve sempre ser líder e guia de todos em uma comunidade. A pessoa pode argumentar que, no Ocidente, as igrejas constituem tal comunidade. Talvez fosse o caso, se as igrejas dessem poder aos indivíduos. Então estaríamos mais perto do tipo de comunidade que estamos falando, a das aldeias. Mas as pessoas não vão à igreja para reafirmar que o Espírito está dentro delas e que todos são diretamente conectados ao Espírito. Você não encontra uma igreja em que todos dão a Eucaristia uns aos outros. Talvez seja difícil, para quem sempre morou no Ocidente, ver tudo aquilo que possui como pertencente a toda a comunidade, mas este é o caso na aldeia. Como resultado,
Cada pessoa na aldeia contribui para o bem-estar dos outros. Quando você tem um filho, por exemplo, não é só seu, é filho da comunidade. Do nascimento em diante, a mãe não é a única responsável pela criança. Qualquer outra pessoa pode alimentar e cuidar da criança. Se outra mulher tiver um bebê, ela pode dar de mamar a qualquer criança. Não há o menor problema. Algumas vezes, quando uma mãe quer ver seu filho, ela não consegue, porque muitas pessoas estão cuidando dele. Lembro-me de que costumava pregar uma peça nas minhas irmãs. Eu pegava seus filhos e de contrabarra aparecia com eles por um bom tempo. Minhas irmãs ficavam pensando onde estariam seus filhos, mas sabiam que estavam seguros. Quando você se casa, nesse tipo de sociedade, não é só você que se casa, é toda a tribo. Todas as pessoas daquela tribo, daquela aldeia e da família vão se casar naquele dia. Você é a pessoa que lhes dá a oportunidade para isso. Assim, na aldeia, as pessoas dizem que vão se casar tal dia, embora seja o casamento de outra pessoa. Se uma criança cresce achando que sua mãe e seu pai são sua única comunidade, quando tem um problema e os pais não conseguem resolvê-lo, ela não tem ninguém a quem recorrer. Os pais são os únicos responsáveis pelo que aquela criança se torna, e isso é pedir demais de apenas duas pessoas. Pior ainda, muitas vezes, uma única pessoa é deixada com os filhos. Dar à criança um sentido maior de comunidade ajuda-a a não depender de apenas um adulto. Assim, a criança pode procurar uma pessoa de sua escolha. Se essa pessoa não resolver seu problema, ela pode procurar outra. Como seres humanos, somos limitados quanto ao que podemos fazer ou dar. Assim, ao educar crianças, precisamos, definitivamente, do apoio de outras pessoas. É como dizemos, é preciso toda uma aldeia para manter os pais sãos. Quando os casais têm filhos, sem uma comunidade de apoio, não tem muito tempo para resolver os problemas que vão surgindo entre eles. Desse modo, as coisas vão se acumulando e, quando os filhos vão embora, de repente, dão-se conta de que existe uma montanha de coisas que não foram trabalhadas durante anos. Assim, eles começam a cavar a montanha de problemas, e quando não conseguem resolvê-los, já sabemos o que fazem, vão embora, sem dizer adeus. Muitos casais divorciam-se depois que os filhos saem de casa. Acho que uma das principais causas disso é a ausência do apoio da comunidade na educação das crianças. Como podemos progredir em direção de uma estrutura familiar ou de um relacionamento mais sãos? O fator principal, a meu ver, é a comunidade. Construir comunidades em que se possa confiar uns nos outros, em que se possa ajudar uma mãe que está chorando, porque seu filho está chorando e ela não sabe o que fazer. Na aldeia, quando acordamos pela manhã, a primeira coisa que fazemos é sair de casa. Aqui, certo dia, fiquei sentada dentro de casa o dia inteiro. Ocorreu que aquela era a primeira vez na minha vida que tinha feito isso, exceto quando estive doente. Levantar pela manhã e não estar lá fora com as pessoas é absolutamente inconcebível para alguém da aldeia. Quando você passa o dia todo dentro de casa significa que alguma coisa não está bem, e as pessoas ficam preocupadas com você. Portanto, podemos começar a expandir nossa comunidade saindo de casa, conversando com os vizinhos e nos ajudando mutuamente. São pequenos passos como esses. É como dizemos, se você tem um bebê, não vai se desfazer dele porque é pequeno. Continua cuidando dele, sabendo que, um dia, vai crescer. Esse é o tipo de coisa que podemos fazer nutrir muitos pequenos relacionamentos para que, um dia, a comunidade possa se beneficiar. Na aldeia, as pessoas não conseguem acreditar que Malidoma e eu moramos sozinhos em uma casa. É inconcebível. Elas se perguntam por que temos uma casa inteira, especialmente quando digo que é realmente grande, comparada com as casas que temos na aldeia. Disse à minha mãe que minha casa é enorme. Ela, simplesmente, abanou a cabeça e perguntou, mas para que isso? Expliquei a ela que, no Ocidente, todo mundo tem seu próprio lugar, e que não há uma aldeia para se viver. Onde moramos não temos familiares. Disse a ela.
Você não gostaria de vir morar comigo? Ela respondeu: não. Não nessas condições. É uma coisa difícil para o povo tribal conceber uma vida sem uma comunidade, assim como é difícil para a maior parte dos ocidentais imaginarem a vida em comunidade. Para criar uma comunidade que funcione, é preciso observar cuidadosamente alguns dos seus fundamentos: espírito, crianças, anciãos, responsabilidade, generosidade, confiança, ancestrais e ritual. Esses elementos formam a base de uma comunidade. Não é preciso começar com muita gente. Preferiria um círculo de poucos bons amigos a me perder em uma multidão de pessoas, as quais não ligam umas para as outras. A intimidade, a atração natura entre dois seres humanos, é algo movido pelo espírito, segundo os anciãos. O espírito une as pessoas para dar-lhes a oportunidade de crescerem juntas. Esse crescimento é diretamente conectado com as dádivas que as duas pessoas poderão dar à aldeia. É por isso que, quando um casal está em apuros, toda a aldeia está em apuros. Os aldeões envolver-se-ão e estudarão os problemas do casal, para garantir que sejam resolvidos, pois é de seu próprio interesse. Por conseguinte, o apoio da comunidade não é inteiramente altruísta. As pessoas não vêm necessariamente ajudar o casal. Estão vindo ajudar a si mesmas. Se um casal está com problemas, é provável que as pessoas à sua volta sejam afetadas e, consequentemente, não recebam aquilo que precisam. Quando começamos a sentir um problema, pensamos que ele pertence apenas às duas pessoas envolvidas. Esquecemos que o espírito está lá. Tendemos a esquecer que temos aliados que podem nos dar força. Esquecemos de pedir ajuda aos amigos ou familiares. Na aldeia, é mais fácil, porque todas as manhãs, quando acordamos, alguém pergunta: você ouviu alguma coisa doce ontem à noite? Se você ficar em silêncio ou responder que não, a pessoa ficará preocupada, porque sabe que algo está errado. Se você não ouviu nada de bom, significa que algo de azedo deve ter substituído o bom. Então, os aldeões irão atrás do problema, antes que fuja totalmente do controle. Do mesmo modo, é comum, todas as manhãs, que as mulheres se reúnam para falar sobre as coisas da vida a dois, se necessário, vão para os arbustos, andando para longe de casa, porque há algo que precisa ser trabalhado. Isso me lembra da importância que tem o sexo da pessoa no relacionamento. Uma mulher não deve esperar que seu marido substitua suas amigas e cuide dela da mesma forma. Similarmente, um homem não deve esperar que sua esposa substitua seus amigos. Ser mulher não significa que a pessoa não tem nada a ver com a energia masculina. Da mesma forma, ser homem não quer dizer que a pessoa não tem nada a ver com o feminino. Vaginas e pênis não são as únicas coisas que definem nossa natureza sexual. Nossa vida é influenciada pela presença, dentro de nós, das energias masculina e feminina. É importante que essas energias estejam em harmonia dentro de nós. Há coisas que os homens devem fazer para nutrir o seu ser feminino, e há coisas que as mulheres devem fazer para nutrir o seu ser masculino. Na aldeia, uma vez por ano, os homens que passaram pela iniciação na mesma ocasião reúnem-se, no mesmo local onde foram iniciados, e fazem um ritual que parece maternal. Há uma troca emocional estritamente de homem para homem. Algo no ritual destrói a sensação narcisista que vem com as responsabilidades. Mesmo não sendo um funeral, quando os homens, mulheres e crianças choram juntos, os homens choram o quanto sentirem vontade. Há uma necessidade de reanimar a parte do ser conectada com as emoções, e esse ritual permite que façam isso, sem que seja preciso que alguém tenha morrido. Durante o ritual, os homens cuidam uns dos outros. Eventualmente, por causa de alguma pressão interna, alguém pode desmoronar. Outro homem vem tomar conta dele. Ao fazer isso, o segundo homem também desmorona, e um terceiro vem se unir a eles. Dessa forma, torna-se um apoio contínuo e um ritual de acalento. Por alguma razão, esse ritual tem como efeito tornar mais fácil para os homens pararem de querer controlar o espaço ritual da intimidade. Em outras palavras,
quando a noção de responsabilidade e de ser homem na comunidade para de dominar a pessoa que participou deste ritual, o círculo de intimidade que cria com sua parceira se torna mais próximo ao que o espírito quer. O que sentimos é que o homem tende a vestir sua máscara de guerreiro, mesmo no círculo de cinzas da intimidade. Enquanto esse ser guerreiro não for domado por algum tipo de energia maternal, é quase impossível para o homem entrar em relação íntima com sua parceira. Na aldeia, para que as energias feminina e masculina possam estar em harmonia, as mulheres e homens precisam se comprometer a trabalhar no equilíbrio de sua energia sexual. Quando uma das duas energias prepondera, torna-se dominadora e pode ameaçar a estabilidade da aldeia. Por essa razão, as mulheres não apenas se reúnem todo ano com suas irmãs de iniciação, como também se reúnem tanto quanto possível. Fazem essas reuniões em uma caverna ou no mato. Lá, fazem uma série de rituais para fortalecer sua energia masculina, lidando com a raiva e assumindo papéis masculinos. Depois, saem para caçar, embora este seja um ponto secundário no ritual, porque, na aldeia, habitualmente as mulheres não caçam. Tal atividade permite que as mulheres sejam extrovertidas. A caça é costumeiramente seguida pela dança dos guerreiros, que os rapazes aprendem em sua iniciação. Todas as mulheres se vestem de homem durante o ritual. Algumas usam barba e bigode. Normalmente, a purê, ou pai-mulher, está presente e assegurará que a energia masculina esteja sendo fortalecida. Se você não a conhecesse antes, acharia que é um homem. O tom da sua voz, seu olhar, tudo nela tem uma energia masculina. Uma a uma, as mulheres vão até ela. Primeiro, fazem uma conexão com os pés. Depois, uma conexão face a face. Esse procedimento ajuda a selar a experiência. Quando as mulheres voltam para casa, tem um pequeno ritual de boas-vindas. São todas recebidas em casa de uma forma que impede que exagerem sua renovada energia masculina e tornem-se excessivamente masculinas, e do mesmo modo impede que voltem a estar inteiramente na energia feminina. Aceitamos a tradição que as mulheres devem trabalhar com as mulheres para construir uma identidade feminina, e que os homens devem trabalhar com os homens para construir uma identidade masculina. Dessa forma, quando um homem e uma mulher se unem, são mais capazes de se relacionarem entre si. Existe algo no mundo tribal que compele cada grupo sexual a se unir, para trabalhar certas coisas. Vejo práticas similares no Ocidente, no chamado movimento feminista e no movimento dos homens. São formas de as mulheres e os homens melhorarem seus relacionamentos, não só com pessoas do mesmo sexo como também com as do outro. Você vai reparar que, em muitas aldeias na África, nos dias em que as mulheres estão todas reunidas, os homens também se reúnem. Não é uma prática sexista. É só que, por alguma razão, sentimos que a noção clara da diferença é essencial para a união harmônica com o companheiro. Hoje, não somos chamados a travar uma guerra com o sexo oposto. Precisamos abraçar um novo milênio com um olhar totalmente novo, um coração que permite respeito mútuo. Mulheres e homens têm seus próprios mistérios, e nenhum dos dois jamais entenderá o outro completamente. O modelo da aldeia existe não para estimular o sexismo, nem para tornar homens e mulheres iguais, mas para criar um ambiente no qual os sexos apreciam e respeitam o outro.